Olá pessoal, eu sou Mário Vasconcelos e esse é o Universo Numérico. No vídeo de hoje, vocês vão aprender sobre equações do segundo grau. Mais um tijolinho nessa grande obra que é a nossa matemática. Juntamente com equações do primeiro grau, isso fornecerá a vocês uma base sólida para que nós abordemos o tema funções, que é um dos temas mais importantes da matemática. Vocês verão por quê muito em breve. Grande abraço e bons estudos! Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar um pouco sobre a equação do segundo grau, que servirá de base para estudarmos as funções do segundo grau. A exemplo da equação do primeiro grau, nós vimos que equação vem de igualdade. A equação do segundo grau é a igualdade entre duas expressões, e aqui nós temos um exemplo. A diferença dela para a equação do primeiro grau é o grau do maior expoente da variável, ou da incógnita. Como podemos ver aqui, o grau 2, diferente aqui do grau 1 dessa equação de primeiro grau. E ela pode se apresentar de diversas maneiras. Então nós temos aqui um exemplo, mais um exemplo, outro formato, apenas fazendo movimentações entre os termos de um lado para outro da igualdade e trocando o sinal. No entanto, o formato mais usual e mais didático é esse que nós vamos verificar aqui, certo? Nós temos as variáveis nesse formato, ax² mais bx mais c, onde a e b são os coeficientes das variáveis. O a é o coeficiente da variável de expoente 2 e o b é o coeficiente da variável de expoente 1. E temos ainda um outro coeficiente que é o termo independente. Então, muito importante nós sabermos identificar esses coeficientes. Então, para exercitar, vamos fazer aqui uns rápidos exemplos. Então, eu sugiro que vocês pausem o vídeo na hora do exemplo, tentem resolver e sigam adiante para verificar se obtiveram sucesso. Então, nessa equação 1, nós temos 3x² mais x mais 3. Quem são os coeficientes a, b e c? Ora, o a é o coeficiente que está à frente do expoente de grau 2, certo? Então, nós temos o 3. O b está à frente da variável com coeficiente 1. Nós não vemos ali o 1, mas ele fica implícito. E o termo independente, 3. Então, aqui está bem claro, é o mais simples, é o formato tradicional e completo. Nesse segundo exemplo, equação 2, nós temos x² menos 2 igual a 0. Já é um pouco diferente do primeiro. Por quê? O coeficiente a, ele vale 1. Ele acompanha a variável de expoente 2. O coeficiente b é 0. Por que ele é 0? Veja bem, nós podemos representar essa equação dessa forma. x² mais 0x menos 2. Ele só não aparece, mas ele está lá, o 0, anulando o termo de grau 1. O termo independente, obviamente, é menos 2. Vamos a mais um exemplo. Equação 3. Nós temos menos x² mais 7x igual a 0. O que está faltando aqui? O termo independente, certo? Então, o coeficiente a, ele vale menos 1, o coeficiente b vale 7 e o coeficiente c é 0, ele não aparece na equação. Então, uma equação do segundo grau ela nunca terá o coeficiente a zerado, ou ela se transformaria na equação do primeiro grau, como nós vemos aqui. 3x² mais x mais 3 igual a 0, se o coeficiente a, que acompanha a variável de grau 2, for 0, simplesmente ela se reduz a uma equação de primeiro grau, x mais 3 igual a 0. Mas o que nós buscamos em uma equação? Nós buscamos identificar o valor das variáveis, no caso x, mas pode ser uma outra letra, não importa, para que essa igualdade seja verdadeira. E como nós chegamos a estas raízes da equação de segundo grau? Nós utilizamos uma fórmula chamada fórmula de Bhaskara, desenvolvida por um indiano que viveu no século XII, e eis aqui a nossa fórmula. Observe que essa fórmula utiliza os coeficientes da equação de segundo grau. Aqui nós temos o coeficiente a, que é aquele que acompanha a variável de grau 2, o coeficiente b, que é aquele que acompanha a variável de grau 1, e também o coeficiente c, que é o nosso termo independente. Então, vamos fazer alguns exemplos, primeiramente pegando essa equação aqui, ó, x² mais 2x menos 3,
Vamos identificar primeiro os coeficientes. Então, o coeficiente dessa equação, o A, vale 1, o B vale 2 e o C vale menos 3. E agora vamos substituir na equação de Bhaskara. Então, observe, o coeficiente A vale 1, fazemos as devidas substituições, coeficiente B, coeficiente C, e vamos montando essa equação. Nós vamos resolver esse exemplo 1 e mais 2 exemplos na sequência. Perfeito? Vamos lá, então. Bom, pessoal, a equação que vamos resolver é essa aqui, ó, x² mais 2x menos 3 igual a 0. Vou colocar a fórmula de Bhaskara aqui do lado só para a gente relembrar. Então, x vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Para vocês que têm um pouquinho de dificuldade ainda, coloca 1 na frente do x ao quadrado. Quando não tiver o índice, coloca 1 para facilitar. Tá? E aí a gente identifica os termos, o a, o b e o c. E vamos jogar na fórmula de Bhaskara. Então, o x vai ser menos 2, mais ou menos raiz de 2 ao quadrado menos 4 vezes a. Quem é o a? 1. Vezes c. O c é 3? Não, o c é menos 3. Tá? Eu vou até colocar aqui entre parênteses, sobre 2 vezes a, que é 1. Então, fica menos 2, mais ou menos raiz de 2 ao quadrado é 4. O menos 4 vezes 1 dá menos 4. O menos 4 vezes menos 3 dá mais 12, dividido por 2. Isso vai ser igual a menos 2, mais ou menos raiz de 16 sobre 2. E aí nós teremos duas possibilidades, duas raízes, como o delta é maior do que zero, né? Vou chamar de x' e x2'. O x' vai ser o quê? Menos 2 mais a raiz de 16, que é 4, sobre 2. O x', vamos montar aqui embaixo, vai ser o menos 2 menos a raiz de 16, que é 4, sobre 2. Lá em cima, 4 menos 2 dá 2, por 2 dá 1. Embaixo, menos 2 menos 4 dá menos 6, por 2 dá menos 3. Então, esses dois números são as raízes ou as soluções da equação de segundo grau dada. Certo? Se a gente quiser fazer uma verificação, basta substituir um deles na equação principal. Olha só, 1 ao quadrado mais 2 vezes 1 menos 3 igual a 0. 1 ao quadrado é 1 mesmo. 2 vezes 1, 2. Menos 3 igual a 0. 1 mais 2, 3. Menos 3 dá 0. Ok? Vamos agora para mais um exemplo. A equação é x² mais 6x mais 9 igual a 0. Só para efeito didático, na frente das variáveis onde não tiver o índice, coloca o 1, só para ficar claro, né? Para quem não estiver muito acostumado. Então, o a fica sendo 1, o b 6 e o c, que é o termo independente, 9. Vamos aplicar Bhaskara. Então, temos menos 6, mais ou menos raiz de 6 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 9, dividido por 2 vezes 1. Menos 6, mais ou menos raiz de 36, que é 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1, 4, vezes 1 dá 36 também. Então, aqui, observem que nós teremos o delta com um único valor. Qual seria o valor? 0, porque 36 menos 36 dá 0. Então, uma raiz apenas se
se mostra que é menos 3. Essa equação tem apenas uma raiz, ou seja, uma única solução. Substituindo, para tirarmos a prova, menos 3 ao quadrado dá 9. Menos 3 vezes mais 6 vai dar menos 18. Mais 9 igual a 0. 9 mais 9, 18. Menos 18, 0. Está feita a prova. A raiz está correta. Para o nosso terceiro e último exemplo dessa aula, a equação agora é 2x ao quadrado mais 2x mais 3 igual a 0. Identificamos que o A vale 2, nesse caso, o B também vale 2 e o C vale 3. E vamos substituir na equação de Bhaskara, como temos feito nas anteriores. Então, x vai ser igual a menos b, no caso menos 2, mais ou menos raiz de 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 2, vezes c, que é 3, dividido por 2 vezes a. Então, temos menos 2, mais ou menos raiz de 2 vezes 2, 4, menos 4 vezes 2, 8, 3 vezes 8, dá 24, dividido por 4. Então, prosseguindo, menos 2, mais ou menos raiz de 4 menos 24, vai dar menos 20, ou seja, uma raiz negativa. Então, para essa situação que nós temos a raiz negativa, nós não temos raízes reais, né, para resolver essa equação. Ou seja, não existem raízes desta equação no domínio dos números reais. Ok? Finalizando, eu quero chamar a atenção de vocês para esse elemento aqui chamado delta. O conteúdo da raiz da equação de Bhaskara, da fórmula de Bhaskara, que é esse b ao quadrado menos 4ac, ele é determinante para sabermos se a equação terá duas soluções, ou apenas uma solução, ou nenhuma solução no domínio dos números reais. Esse elemento é chamado de delta e representado por essa letra grega. Analisando o delta, no exercício 1, por exemplo, nós temos que o delta vale 16. Ele é maior do que zero, então vocês lembram que nós conseguimos dois valores para as raízes da equação, 1 e menos 3. No exercício 2, o delta ele foi calculado como zero. Então, nós temos apenas um valor para as raízes, ou seja, as duas raízes têm o mesmo valor, então nós consideramos que é apenas uma raiz, um valor que resolve essa equação. E no exercício 3, nós obtivemos um delta menor do que zero. Então, raiz de número negativo não existe nos números reais. Essa diferenciação que eu queria chamar a atenção de vocês para o delta. Isso vai ser bem interessante na aula que nós vamos fazer sobre funções. Vocês vão entender por quê. Espero que essa aula tenha sido bastante útil para vocês. Se gostaram, por favor, não esqueçam de curtir, divulgar, se inscrever e assim serão avisados das próximas aulas, ok? E qualquer crítica, por favor, comentem, pois nós estamos totalmente abertos a melhorar cada vez mais a qualidade desse material oferecido a vocês. Grande abraço e até a próxima.